devem estar a conseguir ver no PDF. Sim. Hoje vamos falar de bases de dados. Eu só tenho aqui três conjuntinhos de slides. É uma simplificação do que vocês provavelmente já deram, mas reforço a ideia para vocês voltarem, pelo menos, a questionar como é que elas funcionam. Alguns conceitos antes de falarmos de bases de dados propriamente ditas. Uma base de dados é um conjunto de dados que se relacionam entre si. Okay? As empresas devem ter muitas dados que se poderiam considerar uma base de dados. Tem dados, obviamente, de faturação, frotas, clientes, inventário, etc. Mas não faz sentido, à medida que elas crescem, armazenar esta informação toda em papel. Mesmo empresas mais pequenas. Se vocês já tiverem que percorrer uma centena de faturas para encontrar alguma, já começa a ser custoso. É muito tempo que podia ser simplesmente feito com meia dúzia de campos. Podiam pesquisar por data, ou filtrar, ou esse tipo de operações típicas. Dados. Já falámos de dados no início do semestre. São valores não processados que têm alguma significância e podem ser guardados de forma persistente. Esta definição de dados é mais focada em conceituais dados, portanto, são normalmente dados não processados, mas devem ser guardados de forma persistente. E o universo é a parte do mundo real sobre o qual os dados guardados na base de dados dizem respeito. Não é o universo, o espaço físico onde nós vivemos, é o universo da base de dados, é uma parte do mundo que nós queremos guardar. Tem a ver também com modelos. Nós não podemos tentar guardar toda a informação de uma empresa, nem impressão de pneus, nem ângulos de prateleiras, isso não faz sentido. Temos que guardar um pequeno universo, ou seja, os dados que fazem sentido para a empresa. Está aqui um exemplo de uma base de dados muito simples. Código de uma cadeira, nome, docente, número canográfico, nome, curso, número de inscrição e código da cadeira. Elas sozinhas não dizem muito, são só dados. É que as bases de dados depois têm umas propriedades que, baseado nas chaves primárias e chaves externas, nós conseguimos fazer as ligações. Neste caso, isto define cadeiras, é a tabela cadeira, e tenho o código de cada uma das cadeiras, e que é o docente. Isto define alunos, e tenho, neste caso, 4 alunos. Depois tenho uma tabela extra que faz o mapeamento entre os alunos e a cadeira. Por exemplo, o aluno 7987, está aqui, vai ter a cadeira 1, 2, 3, 4, 7, que é a base de dados. Da mesma forma, o Carlos Semedo, que é o aluno 3, 4, 5, 6, vai também ter essa cadeira. Eu já explico porque é que há uma divisão em múltiplas tabelas, não sei se o vosso professor mencionou, mas isto é uma forma inteligente de poupar espaço e diminuir a duplicação de dados. Mas isto é um pequeno exemplo de uma base de dados. Coisas deste género podem ser encontradas em empresas, porque vocês depois têm contactos, podem assumir que têm os contactos, depois há até uma tabela que faz um mapeamento com as vendas. Porque uma pessoa pode comprar mais que uma coisa. Os dados numa base de dados relacionam-se entre si de acordo com o universo modelado. Okay? Aqui é importante vocês saberem o que querem, digamos, guardar. Vocês têm que ter mais ou menos uma noção de como é que as entidades na vossa empresa se relacionam e como é que querem guardar os dados referentes a elas. Principalmente quais são os dados importantes que devem ser guardados. As relações devem ser consistentes. Isto quer dizer que a tabela deve estar feita e modelada de forma a que as relações não estejam sempre a trocar. Ok? Não quer dizer que uma entidade não possa ter duas relações. Até pode ter mais que duas. Mas são as 2 ou 3 ou 4 ou 5 relações que ela tem sempre. Não é agora um carro que é da frota passa a ser de entregas. Tem que haver um nível de consistência de como ela está armazenada internamente. Por exemplo, um nível de consistência importante é que 2 alunos não podem ter o mesmo número canográfico. Isto não pode acontecer, não funciona. Depois não é possível identificar os alunos.
ter o mesmo nome já não é impedimento, porque bem, a quantidade de nomes existentes é diminuta, as combinações possíveis também não são assim tantas, e é preciso um identificador único para identificar cada aluno. E escolheu-se o campo número mecanográfico. Agora, se é um identificador único para cada aluno, uma forma dele ser consistente é não pode haver repetições. Outro tipo de consistência, um aluno tem que estar inscrito a cadeiras, não pode estar inscrito. Ele não, vamos ver que o número que não exista, 1, 2, 3, 4, 5, 6 não existe. Eu não podia ter nenhum destes alunos registado numa cadeira que não existe. Não era consistente. Okay? Essas interações não existiam. Não pode haver interações entre alunos e cadeiras que não foram registadas. Portanto, uma base de dados é formada por um conjunto de tabelas. Isto é uma representação típica de tabelas. O vosso professor pode-vos dar outra a mais. Mas isto é uma representação típica quando vocês colocam o nome de cada coluna, e depois podem preencher as linhas e as colunas com os dados importantes. A tabela em si são estes dados, o registro é uma linha e o campo é a coluna. O que é que isto quer dizer? Que um registro tem que preencher todos os campos que são obrigatórios. É possível definir campos que são opcionais, mas um registro tem que, para cada coluna obrigatória, ter um valor especificado, que respeita o modelo de consistência imposto. Ou seja, as chaves primárias têm que ser únicas, as chaves externas têm que apontar para uma chave primária que tem que ser única, etc. Até aqui vocês devem ter, penso eu, perfeita noção de uma base de dados. Uma base de dados em si, que é este modelo conceptual que nós temos, é diferente de um sistema de gestão de base de dados. O sistema de gestão de base de dados é o software usado para manipular a base de dados. Ok? É um detalhe, mas há uma diferença, porque existem muitos sistemas de gestão de base de dados, mas o modelo relacional de base de dados só existe um. Tem tido melhorias ao longo dos anos, mas existe um. A linguagem SQL, que é usada para manipular sistemas de gestão de base de dados, é mais ou menos única. Há sempre um programa ou outro que coloca uma instrução extra para destacar, mas há um conjunto mínimo de instruções que todos têm que suportar. O select, o insert into, são todos iguais. Pronto, ou seja, todos os sistemas de base de dados, de alguma forma, comunicam uma versão da SQL e vocês podem montar as tabelas lá, como bem os entenderem, independentemente das propriedades associadas ao sistema de base de dados. Um aspecto importante de um sistema de base de dados é a persistência. Ok? Os dados têm que ser armazenados e manterem-se guardados no disco. Depois tem outros aspectos mais teóricos, que têm mutabilidade, os dados podem ser alterados. Atomicidade, cada operação deve ser atómica. Isto quer dizer que se eu quero alterar um valor, não existe bem alterar um valor em informática. Vocês apagam o valor e inserem um novo. Ele não se altera propriamente dito, é removido e depois é inserido. Atómica quer dizer que ou estas duas operações concluem, eu posso ir ouvindo aqui e fazendo as coisas. ou nenhuma fica feita. Ok? Não pode haver erros a meio, porque senão estragamos as operações. Consistência quer dizer que o modelo, a base de dados, garante a consistência interna dos dados, para não haverem os erros de chaves únicas repetidas. E a concorrência quer dizer que a base de dados pode ser acedida por múltiplos clientes ao mesmo tempo e consegue funcionar em simultâneo. Isto também está preso em atomicidade. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, concorrência, duas pessoas ligam-se à base de dados para fazer alterações. Por acaso querem fazer alterações no mesmo cliente, porque as operações são atómicas. Se eu faço uma alteração, eu sou ligeiramente mais rápido, milissegundos, a minha tem que acabar antes da segunda pessoa conseguir fazer a alteração dela. E se a minha falhar, a minha operação, é desfeita e depois é que é feita a da segunda pessoa.
Pronto, concorrência e atomicidade funcionam em conjunto para garantir que os dados são sempre consistentes. E mutabilidade precisa dos três para garantir que se pode mexer nos dados da base de dados, pode-se alterar, não é só criada a instante e podem-se continuar a alterar e ela mantém-se correta. Isto agora já são os aspectos mais importantes em níveis de software, já não é nível teórico. Ela tem que ser segura, difícil de ser hackeada e pessoas externas à base de dados conseguirem tirar os registros que lá estão. De vez em quando aparecem as notícias que X palavras-passe foram descobertas num serviço qualquer, ou que encontraram algum fecheiro de alguma empresa, ou encontraram alguma foto de algum famoso. Isso é falha de segurança em base de dados, tipicamente. A celeridade, que é um bocadinho contraposto com a segurança, quer dizer que eu posso conseguir aceder à base de dados através de uma rede pública, normalmente. Eu digo que é um contraposto porque se ela tivesse um acesso mais reduzido, imaginem, só podia ser acedida na rede privada da empresa, ela é muito mais segura, porque era preciso estar fisicamente na rede privada. Era possível fazê-la que ela só podia ser acedida por a rede cabelada, por cabo. Ou seja, vocês tinham que ir para as instalações da empresa e puxar um cabo e ligar. Já não era tão simples roubar os dados. No entanto, tem que haver um compromisso entre a segurança e a acessibilidade, porque as pessoas precisam de aceder aos dados de onde estiverem. É normal. Agora, por exemplo, se vierem fazer uma entrega, todas as pessoas de entrega têm aquele PDAzinho, onde marcam que foi entregue. E o PDA está ligado a uma base de dados que vai lá marcar a dizer que já foi entregue. Até porque se tem o track ID para ver onde é que ela vai. Portanto, a base de dados é acessível pelo exterior, pela rede normal. Portanto, há um compromisso entre segurança e acessibilidade e administração. Há sempre uma conta de administrador que permite controlar a base de dados quando alguma coisa corre mal, ok? Se alguém, por exemplo, cria uma tabela que não precisava, assim o administrador pode ir lá e remove. Ora bem, isto é um modelo de 3 camadas, free tier, como se costuma dizer. Há a apresentação dos dados, onde vocês estão a trabalhar. Há os dados, uma lógica adicional, peço desculpa, aplicacional, é onde está o sistema estando base de dados a funcionar. E normalmente o acesso é por rede. Finalmente há os dados, é como eles estão armazenados no disco. Okay. Nós aqui vamos falar de apresentação de dados e lógica aplicacional. Não vamos falar dos dados em si, é muito mais complexo. Elas têm estruturas próprias, ou seja, o computador não tem lá mesmo uma tabela onde ele preenche os bits. Eles usam estruturas bastante inteligentes em formas de árvore, em formas de tabelas de pesquisa, em formas de hash maps, para conseguir ter acesso aos dados muito rápido. Portanto, nesta cadeira não discutimos como é que os dados são armazenados em discos. Só as 2 camadas de cima. Mas um sistema de base de dados preocupa-se com estas 3 camadas. Como é que os clientes têm acesso? Como é que o programa funciona? Como é que eles guardam em disco? O esquema de dados, tipicamente, no que vamos falar aqui, será SQL, uma base de dados relacional, mas existem outras. Que eu acho que ainda tenho um slide que mostra a quantidade de sistemas de base de dados que existem, mas nós vamos focar-nos na mais importante, ou mais usada, que se chama-se base de dados relacional. A base de dados relacional define 3 linguagens: a DDL, que é Data Definition Language, a DML, que é Data Manipulation Language, mas nós vamos preocupar-nos com SQL, que é Structured Query Language. Porque SQL tem pedaços da DDL e da DML inseridos e faz quase tudo. Pronto. E vocês, é como se estivessem a escrever código que a base de dados interpreta e faz a operação que vocês pediram. Pronto, o SQL será isso. Pronto, o desenho e implementação da base de dados é muito semelhante ao que já tínhamos vindo a falar. É preciso uma análise que dá requisitos, é preciso um desenho conceptual que dá um modelo conceptual de uma base de dados, isto ainda é independente do programa que vocês estão a usar. Depois é preciso um desenho lógico que dá um modelo lógico. Isto já depende da base de dados em si. Depois temos o desenho físico, que é a base de dados que gera automaticamente. Nós só temos que chegar aqui,
criamos as linhas SQL que criam as tabelas e a base de dados faz o modelo físico. Ela escreve no disco sozinho. Isso não é preciso nós darmos o... Nós só temos que preocupar-nos com requisitos, modelo conceptual e modelo lógico. Os próximos slides são falar do modelo conceptual e do modelo lógico. Pronto. A compreensão do universo de uma base de dados resulta no conjunto de requisitos que convém ser documentados. Ok? A derivação dos requisitos é o que já tínhamos de falar, são reuniões, falar com peritos, perguntar como é que as entidades vão funcionar, qual a operação típica de uma empresa. O desenho conceptual, a modelação, é fazer um modelo de entidade de relacionamento. Que eu tenho uns slides a seguir, já vos explico em detalhe o que é que ele faz. O desenho lógico é a implementação, é converter um modelo de relacionamento falado anteriormente e fazer a implementação em SQL. Finalmente, o desenho físico é o mapeamento do modelo lógico para o armazenamento físico. Tipicamente são discos, SSDs, HDDs, não interessa que tipo de disco, mas são discos e é como é que ele escreve, como é que ele organiza os bytes para conseguir aceder rapidamente aos dados. Pronto, esta parte não iremos discutir em detalhe aqui, não sei se alguém tinha uma dúvida especial. E pronto, este é o meu primeiro conjunto de slides. O Zoom vai terminar a sessão em menos de um minuto. Portanto, eu vou terminá-la aqui e vou começar com o segundo conjunto, ok? Pronto. Podem ligar já a seguir, eu vou já terminar isto. É só tempo de exportar o vídeo, com licença.